depois de se terem efetuado alguns ensaios térmicos num forno durante 20 minutos, verificou-se que a média das temperaturas nestes ensaios era bem descrita por um modelo como o que aqui observamos, que nos dá a temperatura em graus centígrados em função de x, que representa o tempo em minutos. Vamos fazer uma representação gráfica desta função por ramos e vamos ainda ver como utilizar a calculadora gráfica para dar resposta a algumas questões relacionadas com esta situação. Vamos representar graficamente esta função que está definida por dois ramos. Para tal, vamos utilizar expressões pré-definidas, neste caso dois ramos, e vamos escrever a expressão. Podemos também utilizar a pré-definida para fração, e temos então 802x mais 17 a dividir por x mais 1 no primeiro ramo, que é válido para o valor de x entre 0 e 20, portanto 0 menor ou igual que x menor ou igual que 20. Passando o cursor para a linha seguinte, vamos então escrever o segundo ramo, que é 17x mais 4238 a dividir por x menos 14, e este ramo vale para x maior do que 20. Ao oprimir a tecla Enter, a representação gráfica não se observa porque a janela não é adequada. Como tal, vamos definir uma nova janela de visualização. O tempo vamos pôr de 0 a 40 minutos, a evolução de temperatura. Vamos colocar a marca de 5 em 5 minutos. E aqui, no caso da temperatura, vamos pô-la desde 0 graus centígrados até, por exemplo, 900 graus centígrados, e com as marcas de 100 em 100 graus centígrados, e temos então a representação gráfica já com um contexto mais adequado. Vamos então determinar o valor máximo desta função. Antes de o fazer, vamos limpar o ecrã, retirando daqui esta expressão, Ctrl menu, ocultar, temos apenas a representação gráfica. Ora, numa página de gráficos, ao clicar em menu, temos o contexto para este tipo de página, e em analisar gráfico temos várias possibilidades, e a que nos interessa agora é esta do máximo. Colocamos o cursor ligeiramente à esquerda do ponto onde podemos obter o máximo, afastamos, clicamos, depois afastamos para a direita e clicamos novamente, e obtemos ali o ponto do gráfico com as respectivas coordenadas e a indicação de que o valor máximo, a temperatura máxima atingida pelo forno, é de 765 graus centígrados. Para calcular a variação instantânea da função a cada 3 minutos, vamos utilizar em analisar gráfico o dydx. Aproximamos-nos do gráfico e colocamos um ponto. Significa que para um valor de x correspondente a este ponto, temos que a variação instantânea é de 11,8. Como pretendemos que seja de 3 em 3, ao fazermos Ctrl menu sobre o ponto, podemos escolher coordenadas e equações. Isto vai nos permitir controlar o valor de x onde queremos obter aquela variação instantânea. Por exemplo, para x igual a 3, temos a variação instantânea de 49,1. Por exemplo, para 18, temos 2,17. Para 21, por exemplo, já temos um valor negativo, e podemos então assim facilmente obter todos os valores que se pretendem. Os pontos de ordenada 500 vão ser determinantes para dar resposta a esta questão. Podemos obtê-los fazendo passar
pelo gráfico uma reta de equação y igual a 500 e com o menu analisar gráfico vamos obter as coordenadas destes pontos de interseção, primeiro um e depois repetindo o procedimento para o outro ponto, e 1.6 e 23.3 vão ser valores que nos vão permitir chegar à resposta. Vou, entretanto, mostrar um processo alternativo que nos permite também chegar a estes valores por uma via um pouco mais geométrica. Se eu aceder a menu Geometria, coloco um ponto no gráfico deste lado, um outro ponto do lado direito e agora altero estes valores para 500, aqui também para 500 e temos as mesmas coordenadas que há pouco. Para fazer esta diferença, podemos recorrer ao cálculo mental, naturalmente, podemos uma página de calculadora, mas podemos também fazer aqui um trabalho com uma expressão. Eu vou escrever uma expressão que corresponde à diferença entre dois valores, A menos B. E agora, com o controle menu sobre esta expressão, vou calcular. O software pede o valor de A, será 23.3, pede depois o valor de B e automaticamente está aqui o valor que me permite então definitivamente dar a resposta à questão colocada.